Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhando no nosso primeiro módulo relativo aos princípios operacionais das máquinas rotativas, tá certo? Estamos vindo naquela análise em que estamos estruturando a máquina, migrando da máquina estática para a máquina rotativa, tentando fornecer a essa nova máquina um modelo rotacional para que a potência mecânica que foi convidada a fazer parte do processo, de fato, ela possa se interagir com a potência elétrica, perfeito? Mas para isso é importante que o arcabouço estrutural tenha condição de exercer essa característica rotacional com tranquilidade, para que as conversões de energia, potência elétrica, potência mecânica sejam de fato pertinentes, perfeito? Nessa linha de raciocínio, interação da estrutura, das relações polares, circuitos, ranhuras, identificação estator-rotor, chegamos num ponto importante, tá? A variação do número de polos que as máquinas podem apresentar. E a pergunta veio exatamente depois daquela configuração dos modelos trifásicos da máquina, né? O que a variação polar de uma máquina influencia no seu lado operacional? Qual parâmetro é afetado pela variação do número de polos? Uma boa pergunta. Então, deixamos no nosso último encontro, ainda no exercício das nossas aulas presenciais, o teorema, um dos que reputa maior importância das máquinas de corrente alternada. Abram-se as aspas. Em toda máquina rotativa e de corrente alternada, existe sempre uma correspondência biunívoca e bicontínua de frequência e velocidade. E esse texto, ele acaba se chegando de uma maneira matemática nessa expressão. Ou seja, rotações por minuto ou ciclos por minuto, tanto faz, vale quanto? 120 vezes a frequência da máquina sobre o número de polos. Perfeito? Guarda essa expressão aí, perfeito? Observe que o nosso espaço de quadro aqui é pequenininho, então nós teremos que utilizar isso com sapiência, com sabedoria, e de maneira muito efetiva. Pois muito bem, como resolver um teorema desse? Como demonstrá-lo? Sabidamente existem várias formas. Eu vou propor uma delas para vocês aqui e depois vamos tentar extrapolar o raciocínio e generalizar para todas as máquinas, perfeito? Como nós gostamos de fazer sempre, vamos começar da máquina mais simples possível e aí então fazendo as devidas considerações para as outras configurações. A mais simples que nós conhecemos é aquela de praxe, uma máquina monofásica de 2 polos, perfeito? Já que nós já definimos essa velocidade, essa expressão, permitam-me retirá-la aqui para que geremos espaço nesse nosso pequeno quadro, tá bom? Então tá lá, uma máquina monofásica bipolar. Aqui é o desenho dela. Perfeito? Temos aqui a ranhura que concentra as espiras. Como a máquina é bipolar, ela tem um passo polar de 180 graus, então está aqui, ó, menos A. Pela regra da mão direita, está aqui o eixo magnético dessa máquina, o eixo magnético da fase A está aí. Ok? Perfeito, tá? Essa posição é importante. A ideia seria agora nós mergulharmos nesse estator um rotor. E vem uma pergunta, se esse estator é bipolar, com certeza o rotor também terá que ser bipolar, perfeito? Para que a coisa se iguale em função do equilíbrio, do balanceamento, da simetria e da homogeneidade. Só que eu vou aproveitar e já vou representar aqui um rotor com a configuração de polos salientes, onde você vê visivelmente, tá, pela formação, pela estrutura e pelo desenho, quantos polos esse rotor possui. Bem diferente de um rotor cilíndrico, lembra? O rotor cilíndrico, a relutância era constante e você não sabia a priori quantos polos ele tinha só na inspeção visual. E eu tinha que ter a figura do estator para nos ajudar. Nessa configuração, nem tanto. Por exemplo, eu posso ter aqui uma cabeça polar norte e uma cabeça polar sul, que esse rotor fica perfeitamente caracterizado. Tá? Chama atenção para essa posição inicial desse rotor. Admitamos que esse rotor seja um eletroímã ou ímã permanente, fica a seu critério. Tá? O que é que eu te proponho fazer? Pegar uma manivela, pegar uma haste mecânica e girar o rotor de um ciclo mecânico. Em qual sentido? Nosso famoso sentido anti-horário, trigonométrico, positivo. Tá bom? Vou aproveitar e propor algumas convenções. Tudo que for relativo ao polo norte, para nós terá um efeito positivo, combinado? Se for relativo ao polo sul, terá efeito negativo, tá bom? Eu poderia tomar, por exemplo, as espiras da ranhura A ou da ranhura menos A para a análise. Fique à vontade. Por uma questão de escolha e de padrão, vou tomar as espiras da ranhura A como referência. Podia ser menos A, sem problema nenhum, mas eu tenho que ter um referencial para trabalhar. Então eu vou pegar as espiras da ranhura A. Qual que é o nosso objetivo, então, nesse experimento? Ao girar esse rotor mecanicamente, avaliar as tensões induzidas ou enlace de fluxo entre esse ímã rotativo do rotor com as espiras, os enrolamentos presentes nessa ranhura A do circuito estatório. Está claro o objetivo? Vamos aproveitar, pegar um osciloscópio e colocar aqui e registrar e oscilografar, tá, o que vai acontecer
com essas tensões induzidas na ranhura A, né, que constitui esse enrolamento. Então está aqui fluxo sobre as espiras da ranhura A dessa máquina. Ao longo de quem? Ao longo dos 360 graus de giro mecânico que esse rotor vai apresentar. Está clara a questão? Chama a atenção o seguinte, tudo que for relativo ao rotor, eu vou atribuí-lo a um ângulo mecânico. Tudo que for atribuído à tensão induzida, ao fluxo coletado com o osciloscópio no estator, teremos um ângulo elétrico. Claro, mecanicamente, parte móvel rotor. Onda induzida, onda registrada com o osciloscópio, ângulo elétrico. Outro aspecto interessante, no sentido de nos ajudar, o que eu vou fazer aqui, ó, o nosso rotor de polos salientes, o que eu brinco com vocês, o nosso PowerPoint 4D, olha isso aqui, um polo norte e um polo sul. Então vejamos, olha a posição inicial, polo norte, polo sul, o meu queixo será o grupo de espiras A, o meu umbigo, o grupo de espiras menos A. Essa vai ser a nossa posição inicial, 0 grau mecânico. Pergunto eu, qual o efeito que as espiras A vão sentir com o rotor nessa posição? Não esqueça ainda a famosa lei do inverso do quadrado da distância. Observe que o polo norte está à mesma distância do polo sul em relação ao grupo de espiras. Eu gosto de pensar da seguinte maneira, nessa posição, 0 grau mecânico, o que o norte faz com as espiras A, o sul acaba desfazendo o resultado. Nessa posição mecanicamente igual a 0 grau, eu teria um efeito também nulo em termos de indução sobre as espiras A, né, do circuito estator. Perfeito? Tá ok? Pois muito bem. Posso começar a girar o rotor mecanicamente, 0 grau mecânico, 20, 30, 45, 90 graus mecânicos. O que eu vejo? O rotor muito próximo do polo das espiras. Não é que o sul não acopla, mas ele está muito distante. Então o efeito norte aqui vai ser muito significativo. O que eu entendo? Que para 90 graus mecânicos de giro do rotor, o acoplamento com as espiras A será máximo, porém de efeito positivo. Então que tal isso aqui, ó? 90 graus mecânicos equivale então a 90 graus elétricos, 100% de indução relativa às espiras nessa posição, porém de caráter positivo. Ok? Continuando mecanicamente falando, 90 graus, 120, 150, 180 graus mecânicos, agora de novo aquela equidistância entre norte e sul, né? Observe que o rotor deu um giro realmente de um ângulo raso, equidistância entre o norte e o sul, que o sul faz, o norte desfaz. Então eu diria que por volta de 180 graus a densidade magnética nas espiras igual a 0. Perfeito? Continuamos o nosso giro mecânico, 180, 200, 220, 230, 270 graus mecânicos. O rotor girou 3/4 do ciclo, mecanicamente falando. Agora é o sul que está muito próximo às ranhuras A. Se o norte for um efeito mais, o sul terá um efeito menos. Então significa o quê? Que por volta de 270 graus, a densidade magnética tem a mesma ordem de grandeza, porém valendo, apresentando um aspecto de 100% do seu padrão negativo. Perfeito? E, finalmente, o rotor completa o seu ciclo mecânico, 320, 360 graus mecânicos. Que nós observamos, o que o norte faz, o sul acaba desfazendo, tá certo? E, mais uma vez, por volta de 360 graus, a densidade magnética na espira, o enrolamento é igual a 0. Tá? Então, que coisa interessante. Que tipo de componente de acoplamento se registra, se constata, né? Vai ser oscilografado nas espiras A ou menos A de um estator bipolar quando o rotor gira sobre o seu próprio eixo? Previsivelmente algo mais ou menos assim. Tá? Olha que coisa interessante, senhores. O rotor desenvolveu um único ciclo mecânico. E o que aconteceu com as ondas de fluxo e indução? Eu tive também um ciclo elétrico. Então, é correto dizer que para uma máquina bipolar de passo de 180 graus, para cada ciclo mecânico eu teria um ciclo elétrico? Nada mais correto do que propor essa relação. E eu vou até mais além. 0 grau mecânico na onda de oscilografada, 0 grau elétrico. 90 graus mecânicos, eu tive esse ponto. Gente, convenhamos, uma crista numa onda oscilografada representa 90 graus elétricos. 180 mecânicos, 180 elétricos, 270 mecânicos, um vale numa onda oscilografada representa 270 graus elétricos. Então, o que eu poderia afirmar? Que nessa configuração, olha que coisa interessante, bem legal, deltinha elétrico. O que seria esse deltinha? Ângulo, gente. Eu não estou colocando θ para não parecer com fator de potência, tá? Perfeito? Coloque a letra que você quiser, menos θ. Então, aqui, ó, em uma máquina elétrica de 2 polos, eu estou observando que deltinha elétrico ele foi exatamente igual ao deltinha mecânico. É aquela história, né?
Em uma máquina girante, toda grandeza mecânica tem a seu equivalente elétrico ou vice-versa. A grande pergunta é quem é a interface? Quem que faz essa transição? Combinado? Posso dar um passo à frente? Faremos isso, né? Sempre no passo evolutivo. Minha máquina vai continuar monofásica, só que agora de 4 polos. Tá? Então está ela aqui, o mesmo estator, a mesma carcaça, o mesmo tudo. Só que para a máquina tetrapolar, A menos A, passo polar de 90 graus, a linha menos a linha, como nós sabemos, tá certo? Eixo magnético dessa fase está aqui, né? Como nós marcamos também o eixo magnético da fase A, tá? O que eu queria, o que eu preciso? Realizar um raciocínio semelhante ao anterior, tá? Colocar ele dentro de um rotor, gerar o rotor de um ciclo mecânico e verificar o acoplamento que ele vai apresentar com quem? Com as espiras da ranhura A. É aquela história, se você quer fazer um elemento de comparação, uma análise comparativa, é importante que você mantenha os seus conhecimentos, os seus pressupostos e as suas convenções. Se você altera até os seus pontos de observação, o raciocínio fica corrompido. Então observe, tá? Primeiro, vou tomar como referência as espiras da ranhura A. Aqui, tá? Perfeito? Vou mergulhar um rotor aqui dentro. Se essa estatura era bipolar, o rotor foi bipolar. Se esse é tetrapolar, o rotor tem que ser tetrapolar. Agora, qual que é a posição mecânica do rotor equivalente a 0 grau? Quando as ranhuras A, as espirais A estarão equidistantes dos dois polos norte e sul. Então, observe isso. E se eu propus um desenho de um rotor de polos salientes para uma máquina bipolar, naturalmente faria a mesma coisa para uma máquina tetrapolar. Como eu disse, para não corromper o raciocínio. Então está aqui um rotor de polos salientes tetrapolar, um passo polar de 90 graus. Né? Então norte, sul, atenção para isso aqui, norte linha, sul linha. Antes que você pense que o norte está do lado de cá e o sul do lado de cá, pense o seguinte, a ideia é o quê? É pegar esse ímã e girar esse ímã mecanicamente de um ciclo mecânico, perdão da redundância do termo, tá? Usando uma manivela, um órgão primário qualquer, uma turbina, uma haste mecânica, né? Esse ímã pode ser um ímã, um eletroímã, um ímã natural. A ideia é girar o rotor desse ciclo e verificar o grau de acoplamento entre o circuito magnético do rotor e as espiras da ranhura A. Essa é que é a ideia. Então, na hora que passar, que a máquina girar, tem que passar o norte e depois um sul. Se eu colocar um outro norte aqui, vir um norte, depois um norte linha, de forma alguma, né? Passo o norte, depois o sul. Então, essa é a configuração do rotor tetrapolar. Perfeito? Ok? Outra coisa importante, tá? Vamos usar o mesmo referencial, os mesmos marcadores, a mesma espira da fase A para o mesmo ciclo mecânico completo. E eu vou aproveitar, até para que o desenho tenha e nos ofereça essa extrema e imprescindível vantagem da comparação, eu estou usando os mesmos marcadores mecânicos, tá? Tá clara a proposta? Pegar o rotor, girar de um ciclo mecânico e ver o grau de acoplamento do circuito magnético rotórico com as espiras provenientes na cabeça A do circuito, tá bem? No sentido de nos ajudar, eu poderia até registrar com isso pronto antes desse encontro, mas eu fiz questão de esperar para fazer com vocês, para ver como isso aqui é simples, tá bem? Então olha só, vou pegar uma folha de papel, estou cortando aqui, tá? E vou tentar construir com ela o perfil de uma lâmina de um rotor tetrapolar. Exatamente para quê? Para que isso possa nos ajudar no raciocínio, porque eu creio que depois de analisar uma máquina de 4 polos, acho que poderemos inclusive generalizar o raciocínio para as outras máquinas de 6, de 8, de 10, enfim, de quantos polos a máquina obviamente apresentar. Perfeito? Então o que é esse aqui? Uma lâmina tetrapolar. Então vejam a ideia, tá? Norte, sul, norte linha, sul linha. Perfeito? A posição inicial é essa aqui. É pegar esse rotor e girar de um ciclo mecânico completo e trazer esse polo norte para a posição inicial. Tá claro isso? E registrando o que vai acontecer com a espira A. Vamos lá então, com calma. Então, muito bem. Aqui, não esqueçam daquela relação do inverso do quadrado da distância, tá? Posição inicial. 0 grau mecânico, equidistância entre norte e sul. Então significa que para 0 grau mecânico, o que o norte faz e o sul desfaz, estamos no acoplamento de 0 em relação às espiras da ranhura A. Perfeito? Podemos começar a girar? Então prestem atenção. 0 grau mecânico, 10, 20, 30,
45 graus mecânicos. O rotor saiu daqui e veio para cá. As espiras enxergam o norte na cara dela. O norte na cara dela, um grande acoplamento, olha a ordem de grandeza. Então, em 45 graus mecânicos, observem, já temos o quê? Um acoplamento máximo nas espiras A, porém de caráter positivo. Olha isso aqui. Olha a sutileza do raciocínio. Tá legal? Perfeito? Combinado? Enxergaram isso? Continuando, 45 graus mecânicos, 50, 60, 70, 80, 90 graus mecânicos. Um quarto de ciclo, olha bem. De novo, equidistância norte e sul. O que o sul faz, o desfaz resultado por volta de 90 graus mecânicos, a densidade na fase A da bobina, os enrolamentos da espirada da bobina é zero, da raiurá é zero, tá legal? Saímos daqui, 90 graus mecânicos. Continuemos, 90 graus mecânicos, 100, 110, 120, 135 graus mecânicos. Observem, 135 graus, tá? Agora é o sul, que está na cara da bobina. O acoplamento é máximo pela distância, eu apenas marco a ordem de grandeza, então por volta de 135 graus, a densidade magnética é máxima, porém de caráter negativo. Perfeito? Combinado? E vamos então, estamos aqui, ó, 0, 90, 135 graus, continuando a girar, 140, 150, 180 graus mecânicos. Observe o ângulo raso. O que o norte faz, o sul desfaz de novo, né? Esse é o norte-linha. Para raiura não existe norte-linha, existe norte. Resultado, então por volta de 180 graus mecânicos, densidade magnética zero ou nula, as espiras da fase A. Eu digo aqui o seguinte, para o bom observador, meio ciclo mecânico basta, mas eu vou continuar, tá? Então, 180 graus mecânicos. Então, vejamos, 180, 190, 200, 225 graus mecânicos. Só que coisa interessante, agora é o norte. Norte-linha não interessa, é norte na cara da bobina. Acoplamento máximo positivo outra vez, então por volta de 225 graus, densidade magnética máxima, de novo nas espiras A de caráter positivo. Perfeito? Continuando a girar 225, e 30, e 40, 270 graus mecânicos, bem visível, faltam só 90 para completar o ciclo. 270 graus mecânicos. Sul-linha e norte-linha, a mesma distância das espiras A, ou seja, o que o sul faz, o norte desfaz, resultado, neste ponto. Perfeito? E estamos quase lá, tá? 270, e 80, e 90, 315 graus mecânicos. Só faltam 45 para o ciclo ser completado. O sul, na cara da espira de novo, resultado, para esse valor teremos uma densidade magnética máxima de caráter negativo, uma vez que agora o sul está na cara das espiras A. E, finalmente, quando o rotor completar o seu ciclo mecânico, o norte voltou para a posição de origem, eu teria o quê? Densidade magnética nula nas espiras A, uma vez que teremos de novo equidistância entre norte e sul. Então, observe, para uma máquina tetrapolar, para o mesmo único giro mecânico do rotor, o que aconteceu com a onda oscilografada de tensão e de fluxo? Nas espiras A, olha isso. Percebam, senhores, que a amplitude é a mesma, tá? Mas o que aconteceu? Visivelmente uma onda com o dobro de frequência desta. Tá certo? Então, atenção, atenção. Para uma máquina de 4 polos, para um ciclo mecânico do rotor, o que eu tive? 2 ciclos na onda elétrica do circuito estatórico. Então, me ajudem aqui. Olha bem, para uma máquina bipolar, para um ciclo mecânico do rotor, um ciclo elétrico da onda oscilografada. Para a máquina de 4 polos, para um ciclo mecânico do rotor, 2 ciclos elétricos para a máquina de tensão oscilografada. Posso generalizar? Para uma máquina de 6 polos, para um ciclo mecânico do rotor, 3 ciclos de onda de tensão oscilografada. E assim sucessivamente. Para uma máquina de 8 polos, para um ciclo mecânico do rotor, 4 ciclos de onda oscilografada. Generalizando, para uma máquina de P polos, para cada ciclo mecânico do rotor, P sobre 2 ciclos de onda oscilografada. E a coisa vai caminhando nessa direção. Perfeito? Legal? Olha bem, 2 polos, um ciclo elétrico, um mecânico. 2 sobre 2 é igual a 1. 4 polos, um ciclo mecânico, 2 elétrico. 4 sobre 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 1, 2, o dobro. E assim vai. Para uma máquina de 6 polos, 6 sobre 2 é igual a 3. 1 mecânico, 3 elétricos. E assim sucessivamente. Então, olha que coisa interessante. Para dar essa equação aqui, o perfil genérico, o que me falta? Exatamente isso aqui, ó. Deltinha elétrico vale P sobre 2 deltinha mecânico, né? 2 polos, um mecânico, um elétrico. 4 polos, um mecânico, 2 elétricos. 6 polos, um mecânico, 3 elétricos.
8 polos, 1 mecânico, 4 elétricos, e assim sucessivamente. P sobre 2, 1 de polo sobre 2, para que você tenha o respectivo valor de ciclos elétricos. Perfeito? Isso veio fechar aqui. Vamos testar? Olha só, na máquina de 2 polos, 0 grau mecânico, 0 elétrico, 90 mecânicos, 2 polos, 2 sobre 2 igual a 1, 1 vezes 90, 90 elétricos. Tá? Na máquina de 4 polos, 4 sobre 2 é igual a 2, 0 mecânico, 0 elétrico, 2 vezes 0, 0. 45 mecânicos, 45 vezes 2 é 90, olha a crista, 90 elétricos. Perfeito. Essa equação acaba generalizando as máquinas como um todo. Perfeito? Para cada ciclo mecânico, P sobre 2 ciclos elétricos e assim sucessivamente, tá bom? Agora, vejamos o seguinte, né? Eu vou apagar essa relação para gerar espaço apenas no nosso quadrinho aqui, tá certo? Só essa parte de cima, talvez já será suficiente. Se deltinha elétrico é P sobre 2 deltinha mecânico, será que eu posso afirmar isso então? Logo, deltinha mecânico é igual a 2 sobre P deltinha elétrico, concordo? E se existe qualquer uma relação entre grandezas mecânicas e elétricas, nós estamos falando em ciclos mecânicos e ciclos elétricos, então vai aquela analogia. Mecanicamente falando, que seria um ciclo aqui? Que tal um ciclo em termos de rotação por segundo? Um ciclo por segundo. Qual seria a equivalente medição dessa grandeza na parte elétrica? Com certeza a frequência, né? O que é frequência? Hertz? O que é Hertz, se não rotações ou ciclos por segundo? Então, há essa completa paridade. Então, eu posso, já de certa forma, garantir isso aqui, perfeito. Aqui do ponto de vista angular, aqui do ponto de vista de medição de ciclos, tá? Mas eu me lembro que quando eu comecei a minha vida profissional, não existia instrumento digital. Eu só trabalhava com instrumento analógico, inclusive os contagiros, que elas estão até hoje no seu automóvel, por exemplo, no painel do seu carro. Contagiros em RPM. Mas qual o problema? O que seria RPM, rotações por minuto? Agora me diga uma coisa. Quem tem RPS para ter RPM vai fazer o quê? Rotações por minuto vale quanto? 60 vezes rotações por segundo. Então, olha que coisa interessante. 60 vezes 2 sobre P vezes a frequência. Qual a consequência disso? E RPM vale quanto? 60 vezes 2, 120 vezes a frequência sobre o número de polos. Perfeito? Combinado? Então, como queríamos demonstrar, chega-se com certa facilidade nessa informação desse teorema. Tá legal? Mas antes de fechar esse módulo, eu quero propor uma pergunta para vocês. Você chega numa planta industrial como, por exemplo, da Vale, da Mannesmann, da Regap, né, da White Martins, né, enfim, encontra um barramento, digamos, 360 volts, 380 volts, 60 Hz. Será que todos os motores têm a mesma configuração polar? Muito pouco provável, tá? Então, senhores, olha só, mas uma coisa é certa, todos trabalham com a mesma frequência, que é a frequência da CEMIG. Logo, todos trabalham com o mesmo período, que é o tempo que você gasta para dar um único ciclo. Então, se me permitam mais uma vez apagar isso aqui, só para a gente gerar espaço para concluir esse nosso primeiro módulo de trabalho. Olha só, eu vou tomar a CEMIG como referência, tá bom? Que é a nossa concessionária. CEMIG, que ela trabalha com 60 Hz. Tá? Então vejamos, uma máquina de 2 polos terá uma componente rotacional de quantos RPM? Vamos repetir isso aqui, RPM igual a 120 vezes a frequência do número de polos. 120 vezes 60 sobre 2, 3.600 rotações por minuto. 4 polos, teremos 1.800 rotações por minuto. 6 polos, teremos 1.200 rotações por minuto. 8 polos, teremos 900 rotações por minuto. 10 polos, 720 rotações por minuto. 12 polos, 600 RPM. E assim sucessivamente. O que isso mostra? Olha o que eu vou concluir com vocês. Quanto mais polos a máquina tem, menor é o passo polar. Ora, se passo polar é distância em graus, significa o quê? Você tem uma distância menor a ser percorrida, e eu quero fechar o ciclo no mesmo tempo de uma outra, e ter um passo polar maior, seguramente a que tiver mais polos tem que girar com menor velocidade. Uma questão vai ser cinemática, para que todos possam trabalhar no mesmo nível de frequência. Perfeito? Fica a pergunta agora como desafio para o nosso próximo módulo. Essa velocidade calculada aqui é de qual grandeza? Do rotor? Uma boa pergunta. Combinado?
Eu espero que tenha sido útil para vocês e que eles tenham, de certa forma, aprendido algo interessante. Então, quando você muda a configuração polar de uma máquina que se altera a sua velocidade, desde que você trabalhe sempre com a mesma frequência. Um abraço, até o próximo módulo. Saúde e paz.